Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Deus é santo e Ele é puro. E só as pessoas também que for puros de coração poderão ver a Deus. O pecador, no seu estado natural, ele não pode ver a Deus. Então, ter um coração puro, sentimentos puros, não é coisa fácil. Por quê? Porque nós não temos como nos purificar nós mesmos. Não é coisa que nasce da gente. É uma coisa que vem do alto, dos céus. Lá o Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. A oração do salmista, né? Davi era que pediu a Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Por que Davi pediu isso? Porque Davi não tinha um coração puro. Ele escreveu lá: Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o ventre da mãe, Davi já tinha natureza pecaminosa, como todos nós também temos a natureza pecaminosa. E todos nós carecemos da graça de Deus, que Ele nos dá um coração puro. Davi apelava para Deus constantemente, que Ele desse a ele um coração puro. Ele disse: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica dos meus pecados. Ele reconhecia que tinha um coração impuro, um coração mau. E mesmo Davi orando, Davi sempre teve seus altos e baixos. Sempre teve luta constante contra o pecado. Satanás sabe que quando a pessoa é sincera e quando a pessoa está se entregando a Deus e ela ama a Deus e sua palavra, o inimigo redobra o esforço para destruir tais pessoas. Então Davi caiu várias vezes, né? Mas a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Ele levanta e continua na luta. E nós não vamos se entregar. O Espírito purifica nós de todos os pecados. É o que Davi pedia, né? Lá em Jeremias 13:23 diz assim: Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Não, de jeito nenhum. O etíope é um povo que tem a pele escura, a pele negra. Ele não pode mudar a sua pele, de forma nenhuma. E pode o etíope, nem tão pouco pode fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Não tem como uma pessoa fazer o bem por conta própria, ela estando acostumado a fazer o mal. A obra de transformação é a obra inteiramente de Deus. A obra divina, ela vem do céu. E Deus também não faz sem a nossa cooperação. Lá em 1 Pedro 4:18 diz assim: É com dificuldade que o justo se salva. A gente pensa assim: mas a salvação é Deus que transforma, então é fácil para a gente viver, né? Não, mesmo o Senhor Deus transformando o nosso coração, aí que o combate virá mais ainda, porque o inimigo vê que a pessoa está salva, limpa de coração, ele vai lutar para destruir aquela pessoa. E aí as pessoas vão ter que lutar contra o inimigo. Por isso é que o Pedro lá falou: é com dificuldade que o justo se salva.
Salmo 79, 9 diz assim: ajuda-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela glória de teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados, por causa do teu nome. Então o salmista Davi, o Salmo 79, ele pede, faz um apelo a Deus para a glória do teu nome, porque Deus tem muita vontade de salvar o pecador, Ele ama. Quando as pessoas amam, o maior prazer de uma pessoa que ama é salvar, é ajudar aquela pessoa. É o maior prazer que a pessoa tem. Então ele pede, o salmista pediu a Deus, né? Por amor do teu nome e para a glória do teu nome. E também Deus é honrado diante do universo. Quando Deus salva uma pessoa, quando Deus consegue, as pessoas cooperam com Deus e Ele consegue nos salvar, porque tem pessoa, Deus é poderoso, mas Ele não consegue salvar todo mundo. Ele só consegue salvar as pessoas que se entregam a Ele. Se Deus pudesse agir sozinho, sem a cooperação do homem, Ele salvaria todo mundo. Não tinha um perdido na face da terra. Mas como Ele não pode salvar sozinho, sem a nossa cooperação, sem a cooperação do ser humano, então é onde que Ele pode salvar apenas poucos. Em comparação da multidão de gente que tem no mundo, no tempo do dilúvio, Deus só conseguiu salvar 8 pessoas da água do dilúvio. Lá em Sodoma só conseguiu salvar Ló e sua mulher e as suas filhas do fogo lá. E assim também, Deus também só consegue salvar aquelas pessoas que cooperam com Ele, entrega a Ele, aceita Ele, pede, implora, aquelas pessoas que colocam à disposição de Deus, esse Deus pode salvar. Mas se a pessoa não faz isso, Deus não pode salvar. Deus pode todas as coisas? Pode, dentro dos limites, dentro da ordem, da disciplina, da decência, Deus pode. Mas não é assim de forma desorganizada, não. Quando Deus consegue salvar uma pessoa do pecado, ela transforma o pecador em um filho dele. Isso só faz por meio do seu Filho Jesus. Uma vez unindo com Jesus em espírito, nós nos tornamos também um com Deus e com seu Filho. Aí, espiritualmente falando, nós somos um. A essência do caráter de Deus é o puro amor. É o amor mesmo. O amor, por isso é que Deus, o desejo que Deus mais tem é salvar, fazer o bem. E para Ele fazer isso, nós temos que cooperar com Ele.